Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que estou mais uma vez aqui para que possamos continuar os nossos estudos no Antigo Testamento. E hoje nós vamos tratar acerca do anseio do povo de Deus pela sua terra prometida, né? Canaã, que fora prometer a Deus a Abraão e aos seus descendentes. E não só o anseio, mas a concretização da conquista dessa terra, né? Então, para isso, nós vamos passar hoje por 3 livros do Antigo Testamento, que é o livro de Números, o livro de Deuteronômio e o livro de Josué. Então, é bastante conteúdo, são livros bastante densos, com uma riqueza de histórias e detalhes muito grande, não vai dar para a gente falar sobre tudo aqui. Então, essa aula é somente para despertar essa curiosidade, dar algumas informações para que os irmãos possam ter uma leitura mais atenta, mais aprofundada, né, ao longo desse tempo, né, despertar esse interesse. Mas antes de nós começarmos propriamente dito, né, a nossa aula, vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos abençoe e fale aos nossos corações? Então vamos fechar os nossos olhos e pedir para que Ele nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor coloque vontade, ó Pai, de mudarmos, de agradarmos mais a Ti, e que esses estudos, ó Deus, sejam proveitosos e que o estudo da Tua palavra faça diferença, ó Pai, na nossa vida e no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, continue conosco, ó Deus, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, como eu falei, a aula de hoje tem muitos detalhes, então ela vai ser uma aula um pouquinho longa, um pouquinho densa em conteúdo, né? Mas eu acredito que vai ser bastante proveitosa. Então, nós temos o povo nesse momento da história, né? O povo ele sai ali do Monte Sinai, né, com as suas particularidades, e aí dali eles vão seguir até a cidade de Cades Barnea, a região de Cades Barnea, né, e ali nós vamos ter vários momentos, várias situações, até que esse povo realmente entre em Canaã, que é a terra prometida. Então nós vamos falar aí de muitos anos de história, e nós vamos começar pelo livro de Números. Então eu vou projetar aí para os irmãos um pouquinho acerca da estrutura desse livro. Então, como os irmãos podem acompanhar aí comigo, Números é o quarto livro, né, do Pentateuco, né, dos escritos de Moisés, né, e como eu já havia mencionado em uma outra oportunidade, Números é um nome que foi dado pela versão Septuaginta, que é a versão grega. Mas no original, em aramaico, né, esse quarto escrito, o nome dele significa no deserto, né, e o nome os irmãos podem ver aí, se chama Bemidbar, né? Então, todos os livros do Pentateuco, cada seção, né, digamos assim, o nome que é dado àquela seção são as primeiras palavras daquele livro. Então, a gente já vê aí que o livro começa no deserto, né? Então, como eu falei para os irmãos, o nome Números, né, em português, ele é derivado dessa versão latina, que é denominada Septuaginta, que é a versão dos 70 sábios, né? E a palavra grega, né, que denomina o nome desse livro, é aritmoi, né, que é inclusive a palavra que dá origem à palavra aritmética. E está exatamente, essa palavra é utilizada porque existe nesse livro 2 censos que são feitos. Então nós vamos ver que esses censos são importantes. Às vezes a gente não costuma dar muita importância para genealogias, né, para esses números que estão na Bíblia, mas se a gente olhar de um modo global, esses números são extremamente importantes, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, vai haver nesse livro 2 grandes censos, um no início do livro, né, e outro no final, tá certo? E é interessante que, embora esse livro ele conte uma história, a ênfase não está na linearidade da história, não é que ela não seja linear, mas se nós observarmos, o autor do livro ele vai dar ênfase em determinados acontecimentos, em outros não. Por exemplo, nos 38 anos que o povo peregrinou, né, o povo ficou ali no deserto, nós temos pouquíssimas informações, exatamente porque esse foi um período de castigo, né, um período, digamos assim, de purificação daquele povo. Então, nesse momento, a gente tem poucas informações acerca do que aconteceu, né, naquele período. Mas
nos primeiros anos, né, que esse livro aborda, e nos últimos anos, né, até a entrada na Terra Prometida, nós vamos ter muitas histórias e muitos detalhes. Então a ênfase aqui, na verdade, não é tanto na descrição dos eventos, mas na importância que eles têm para o povo. Então, por isso que, embora o autor siga uma certa linearidade, ela não é proporcional, digamos assim, né? A ênfase vai recair sobre determinados eventos, tá certo? Então, como eu falei para os irmãos, esse livro ele vai ter 2 censos. E o primeiro desses censos, ele tem por objetivo, né, maior, quantificar a força militar de Israel. Então Israel tinha acabado de sair, né, ali do Egito, não acabado, mas tinha saído há pouco tempo do Egito, e é um povo que estava se firmando, era um povo que estava em peregrinação. Então é importante que eles quantificassem quantos homens, especialmente quantos guerreiros eles tinham, né? Então essa quantificação era extremamente importante. Nesse livro também nós vamos nós vamos ver que existe uma prescrição divina acerca de como o acampamento ou o arraial ele deveria ser configurado. E isso é interessante porque serve tanto para a proteção quanto para a mobilidade desse povo, já que eles estavam peregrinando pelo deserto. No livro de Números também, nós vamos ter definições acerca dos serviços que são feitos pelos levitas, né, que são os descendentes da tribo de Levi. E também nós vamos ter as instruções de Moisés de todos os procedimentos que deveriam ser adotados, né, para que o povo pudesse marchar para Canaã segundo a vontade de Deus. Então a gente vê lá desde o início que a marcha desse povo pelo deserto, ela não era feita de maneira descuidada da parte de Deus. Pelo contrário, o próprio Deus estava guiando esse povo no deserto. Então a gente vê que havia uma coluna de nuvem que propiciava frescor durante o dia e sombra, né, para o povo, para os animais que esse povo tinha, né, esse povo criava. E à noite, como nós sabemos, o deserto é extremamente quente, né, tem uma amplitude térmica muito grande, então muito quente durante o dia e à noite bastante frio. Então, à noite essa coluna de nuvens se transformava numa coluna de fogo. Vinha uma coluna de fogo que servia tanto para aquecer, para ter esse conforto térmico, mas também para mostrar a proteção, a manifestação da presença, né, e do poder de Deus ali. Então isso servia para a proteção do povo e também para iluminar esse arraial durante a noite. Então nós vemos aí em todos os momentos desse livro, dessa história, Deus guiando o seu povo de uma maneira bastante próxima e visível, né? A gente vê que esse povo vai chegar à região de Cádiz, e ali nós vamos ter alguns eventos que vão desencadear mais uma vez uma nova revolta, né, desse povo, e esse povo rebelde ele é condenado a peregrinar no deserto, né, por 38 anos, até que a geração que saiu do Egito ela morra completamente, e uma nova geração ela entre na Terra Prometida. E isso vai falar muito acerca do caráter de Deus, né? Então Deus é um Deus zeloso, um Deus santo, e esse livro ele vai mostrar bastante isso, né? Nesses detalhes e nessas histórias. Bem, depois desse momento de peregrinação, o livro vai trazer um segundo recenseamento, né? E esse segundo recenseamento tem algumas particularidades que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas o fato é que após esse segundo recenseamento, esse povo ele vai recomeçar a marchar até a região de Moabe, né? E ali naquela região eles vão ter instruções e preparativos finais para que a posse da terra prometida em Canaã possa finalmente acontecer. Então, Números é um livro extremamente importante, né, na Bíblia. E é engraçado que é um livro que é bastante, frequentemente citado no Novo Testamento. Né? Então nós vemos muitas vezes na Bíblia essa confirmação. O Antigo é confirmado lá no Novo Testamento, né? E nós vemos muito do Novo Testamento que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Muitos eventos, muitas profecias, muitos detalhes históricos, inclusive. Então a Bíblia toda ela se confirma e a sua mensagem é única e ela é bastante clara.
Mas um texto específico, né, que nós podemos citar é o trecho que está em 1 Coríntios capítulo 10, né, que fala um pouco acerca da razão, né, dessa questão de números da peregrinação. Então, se nós observarmos esse texto, ele vai, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11, vai nos dizer o seguinte: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Bem, nessa parte, Paulo ele vai relembrar alguns desses eventos, especialmente aqueles eventos mais trágicos, aqueles eventos que traziam o castigo e o juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Né? Então, mostra que a razão, por exemplo, dessa peregrinação, né, de todas essas advertências e dificuldades que esse povo enfrentou. E isso veio como exemplo, né? E esses exemplos eles aplicam às nossas vidas também. Então, de tudo que a gente for ler nesse livro, nós podemos tirar algo para a nossa vida. Né? E a palavra exemplos aqui, ela vai significar tipos. Né? Nós já falamos em outra oportunidade acerca desses tipos. Esses tipos são figuras, são imagens, são como figuras de linguagem, né? Metáforas e comparações, né? Que vão servir para trazer valores espirituais a partir daquela imagem. Então, nós vamos encontrar diversos tipos, né? Situações que nós podemos trazer para o nosso dia a dia de maneira individual, ou como para a igreja, por exemplo, nós podemos ter tipos de personagens bíblicos, né? Como Cristo e enfim. Então é importante nós fazermos uma leitura atenta dessa história e alguns tipos vão ser destacados ao longo da aula, tá certo? Então, só para que os irmãos possam compreender, esse livro ele vai trazer, então, a história de duas gerações. E eu vou projetar aí para que os irmãos possam visualizar comigo. Então, nós vamos ter uma primeira visualização, uma primeira geração, né, que saiu do Egito. Né? Essa geração ela foi perecendo no deserto ao longo desses momentos e anos de peregrinação. E nós vamos ter também uma segunda geração, uma geração que cresceu no deserto, uma geração que inclusive não viu os atos miraculosos ali no Egito, ali no Monte Sinai. Mas foi essa geração nova, né, digamos assim, purificada, que vai entrar e vai conquistar a terra prometida. Né? Então aí nós vamos ver que nos capítulos de 1 a 14, nós vamos ter os eventos relacionados a essa primeira geração. Né? Ou seja, tudo o que aconteceu até que veio o juízo de Deus sobre essa geração. E aí nós entramos na chamada Era de Transição. E nessa era, que vai ocupar somente aí 5 capítulos, né, desse livro, nós vamos ter a história desses 38 anos de peregrinação. Então observem que a história dessa primeira geração, ou seja, num curto período de tempo, ela ocupou quase 14 capítulos da narrativa. Né? Então, para mostrar a importância desses eventos. A Era de Transição, nós vamos ter somente 5 capítulos, nós vamos ter poucas histórias e poucas informações acerca desse período. E por fim, nós vamos ter uma nova geração que vai ser preparada para entrar nessa terra. Então, são os capítulos de 21 até 36 do livro de Números. E aí, não somente a história dessas gerações, esse livro também vai falar acerca de 3 grandes movimentos. Né? Então, mais uma vez aí está projetado, nós vamos ter então o primeiro movimento, que é do Monte Sinai, né, até a região de Cádiz Barneia, ocupando aí os primeiros 14 capítulos, né, mais uma vez. Nós vamos ter a peregrinação do deserto entre os capítulos 15 e 20, e por fim nós vamos ter o movimento que vai de Cádiz até a planície de Moabe, que está descrita, né, que está aí entre os capítulos 21 a 36 do livro de Números. Então, para que os irmãos possam visualizar um pouco melhor essa movimentação aí, está projetado aí um mapa. Então, nessa linha mais escura, digamos aí, né, vinho, nós temos aí umas rotas. Nós temos uma rota que as caravanas da época faziam. Então, nós temos um caminho um pouco mais curto até essa região aí de Canaã, né, da Terra Prometida. E aí na linha vermelha, nós vamos ter
indicação pelas setas das rotas que Israel, do caminho que Israel tomou. Então, saindo lá do Egito, né, até ali a região do Sinai, e por fim até a região ali de Cádiz, onde esse povo ficou no deserto peregrinando, e depois desses 40 anos, né, no total foi um período de 40 anos, né, de peregrinação, os 2 anos desde que saíram do Egito, mais os 38 de peregrinação, aí esse povo ele se prepara para entrar ali na região a partir de Moabe até conquistar a terra prometida. Então nós observamos aí, né, que um caminho que poderia ser feito em 2 meses, talvez, ele demorou 40 anos para se concluir, exatamente porque esse povo ele desobedeceu ao Senhor, né? Então, voltando um pouquinho aqui, a mensagem central desse livro é exatamente uma mensagem de advertência, né? Uma mensagem que vai relembrar a fidelidade, mas que vai trazer uma advertência ao seu povo. Essa mensagem ela pode ser encontrada inclusive lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Observe o que esse texto nos diz. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. O apóstolo Paulo, aqui relembrando mais uma vez os eventos, nós podemos observar que ele fala acerca dessa bondade e da severidade de Deus. Então, Deus ele é bom, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, mas ele é um Deus santo e ele age com severidade, né, de modo que ele purifique o seu povo e tenha um povo santo, um povo que o agrade. Então, todas essas lições, né, tudo isso que aconteceu, servem como advertência, né? Elas mostram a bondade e a fidelidade de Deus, porque esse povo ele não foi dizimado, mas elas mostram que Deus, essas situações mostram que Deus ele é um Deus severo, um Deus zeloso, que vai trazer os seus juízos, que vai trazer, né, digamos assim, os seus castigos, né, de modo a corrigir o seu povo. Então, a mensagem central desse livro é uma advertência divina contra a presunção e contra a incredulidade. Então a gente vai ver a arrogância e a incredulidade permeando vários momentos da história do povo de Israel. Então, esse livro ele serve exatamente como uma clara advertência a essas duas questões. Falando brevemente sobre a velha geração, nós vemos que naquele censo, né, somente os israelitas eles foram contados. A gente observa que, junto com o povo de Israel, saíram outras pessoas, talvez até outros povos, né? Então, quando as pessoas viram o que Deus estava fazendo por aquele povo ali no Egito e ao longo do próprio caminho, muitas pessoas acabaram seguindo esse povo. Na verdade, o objetivo do povo de Israel não era que ele fosse um povo fechado, digamos assim, em si mesmo, mas na verdade era que a partir de Israel, isso fica muito claro no Antigo Testamento, as nações elas reconhecessem a grandeza, a soberania e o poder de Deus, e assim elas se convertessem dos seus maus caminhos e adorassem ao único e verdadeiro Deus. Então, na verdade, Israel deveria ser como uma luz para esses povos. Assim como a igreja hoje, ela deve ser uma luz para todas as pessoas. Então, o objetivo de Israel, embora eles fossem o povo de Deus, eram que outras pessoas fossem acrescentadas a esse povo. Entretanto, a gente observa que nos recenseamentos, essas pessoas que acompanhavam, elas não eram contadas. E elas também não podiam participar das lutas de Israel. Né? Somente os israelitas, somente os nascidos, né, a descendência do povo de Israel, podia tanto ser contada quanto participar das lutas. Né? E a gente vê também que em Números, nessa primeira parte, Moisés ele vai falar como que deveria ser a configuração desse arraial. Né? Tanto nos momentos em que esse arraial, nesse acampamento, estava parado, né? Porque eles não andavam o tempo todo, né, irmãos? Às vezes a gente acha que as pessoas ficaram 38 anos andando, e não foi bem assim. Né? Então, na maior parte do tempo, eles ficaram, na verdade, como nômades, né? Especialmente, na verdade, no momento ali
dos 38 anos, que eles perderam essa condição de peregrinos, se transformaram em nômades, eles ficaram sem terra, mas ficaram parados. O fato é que tinha tanto uma configuração para esse acampamento enquanto eles estavam parados, mas um posicionamento também para quando eles se movimentavam. E é muito interessante a gente observar que o tabernáculo ele estava sempre no centro, mostrando exatamente o local onde Deus deve estar, né, nas nossas vidas e no meio do seu povo. Então, só para que os irmãos possam compreender, eu vou mostrar aí como que deveria ser a configuração do arraial de Israel. Então, nós observamos aí que o tabernáculo estava exatamente no centro desse acampamento. Ao redor nós temos aí, né, as três gerações, né, as três divisões dos levitas, né, os meratitas, os gersonitas e os coatitas, e ali ao lado nós vemos a classe sacerdotal junto com Moisés e Arão, né, Arão o sumo sacerdote e Moisés o líder do povo. Então nós vemos que as pessoas envolvidas, né, diretamente no cuidado desse tabernáculo, né, e na manutenção das atividades, né, religiosas desse tabernáculo ficavam ao redor dele, né? E circuncidando esse grupo, nós temos a distribuição das 12 tribos de Israel. Então, nós tínhamos 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, mostrando exatamente que o tabernáculo ele ficava no centro. Isso também tinha uma conotação, mostrando que essa centralidade ela era tão visível que de qualquer ponto que você estivesse do arraial, você poderia ver o tabernáculo ali ao centro, né? Então ela servia exatamente para mostrar que não importa de onde você estivesse, o tabernáculo estaria ali sempre ao centro, né? Então essa configuração ela é uma configuração proposital, né? E quando esse povo se movimentava, nós observamos que o tabernáculo ele sempre ia ao centro, né, e logo à frente nós tínhamos 6 tribos ali na vanguarda, e nós tínhamos mais 6 tribos na retaguarda, ou seja, então nos momentos de marcha desse povo, o tabernáculo ele também ficava centralizado, protegido, exatamente mostrando a importância de se guardar esses valores, de se guardar a lei, a devoção a Deus, né? Então, isso é extremamente importante. Esse livro de Números também ele vai falar um pouco acerca das funções dos levitas e da classe sacerdotal. Então, hoje a gente tem uma confusão com o termo levitas, né? Então, muitas vezes as pessoas que cantam, que participam de música na igreja são chamadas de levitas, né? Mas, na verdade, os levitas eles se ocupavam não da parte cerimonial, mas eles se ocupavam da parte logística do templo, né? Então nós observamos que os diversos grupos eles eram responsáveis pelo levantamento, né, desses objetos, pelo transporte desses objetos, né, que compunham o tabernáculo, a preservação, a manutenção, a limpeza, né, ou seja, os serviços cotidianos, digamos, administrativos, né, acerca do templo, do tabernáculo, né, perdão, e da manutenção desse tabernáculo. Quem era responsável pela parte de adoração, de serviço, das cerimônias, na verdade, eram a classe dos sacerdotes, que eram responsáveis pelos ritos de adoração. E é muito interessante notar que os levitas eles eram propriedade exclusiva de Deus. E é muito bonito nós notarmos que esses levitas, eles na verdade simbolizam os primogênitos de todas as outras tribos, ou seja, Deus pegou toda uma linhagem, né, e essa linhagem que estava a seu serviço, ela ficou no lugar dos primogênitos que deveriam ser dados, né, de cada tribo, de cada família, ali do povo de Israel. Então é muito interessante. E aí nós vamos ver que para não termos 11 tribos, né, a tribo de José, ela vai ser dividida ali em Efraim e Manassés, né? Então, compondo assim as 12 tribos de Israel, mais os levitas, mais os sacerdotes. Dando prosseguimento, como eu havia comentado com os irmãos, houve 2 censos nesse livro, e o primeiro censo mostra que era um povo grandioso, né, um povo de 600 mil pessoas aproximadamente.
E aí nós temos muitos estudiosos, muitos críticos, que vão questionar a possibilidade de sobrevivência de um povo tão grande numa região desértica. Mas a gente tem que considerar aqui duas coisas. A primeira, que não é tão importante, mas ela é importante, é que a região que esse povo habitou, que esse deserto que esse povo peregrinou, era muito diferente do que é hoje, do que se conhece hoje. Então nós temos aí relatos de regiões férteis, né, de regiões de abundância, embora fosse uma região desértica. Então era plenamente possível. Mas muito acima disso, né, nós aceitamos as verdades bíblicas pela fé. E nós vemos o agir de Deus em todos esses momentos. Se Deus foi poderoso o suficiente para libertar esse povo do Egito, libertar esse povo, guiá-los durante o deserto, não seria esse Deus poderoso o suficiente para mantê-los ali? Não é? Então, é um questionamento que não faz muito sentido. Então, esse povo, a história nos mostra que eles não sobreviveram somente dos suprimentos ali da terra, de algo que se plantava ou de animais. Nós observamos que havia um suprimento espiritual mandado pelo próprio Deus. Então, no primeiro momento, nós tínhamos ali o maná, né? E esse maná servia a base para que eles pudessem cozinhar, fazer outros alimentos. Né? Era um alimento completo, era um alimento até então desconhecido, né, por esse povo, era um alimento que caía do céu diariamente. Nós tínhamos essa provisão diária de Deus, e mais à frente nós vamos ter também as codornizes, né, quando esse povo se rebelou e pediu carne, ou seja, existe ali um suprimento espiritual, né, um suprimento sobrenatural que era dado pelo próprio Deus. A gente observa também, passando um pouquinho mais à frente nesse livro, que no arraial deveriam predominar a pureza, a verdade e a honestidade. E esse era o propósito da lei. Né? Então, é muito interessante a gente observar que a lei, ela, embora tenha muitas prescrições, muitas regras, né, ela tinha um propósito muito claro, né, mostrar tanto a santidade de Deus como a incapacidade do homem de cumpri-la, mas ela trazia diversos princípios para a vida cotidiana do povo de Deus. Né? Então os princípios são da pureza, ou seja, da separação a Deus, da verdade e da honestidade consigo mesmo e para com os seus demais compatriotas. Né? Então o propósito da lei era esse, manter essa pureza. Então não era o cumprimento das regras em si, mas os princípios que estavam por trás do cumprimento dessas regras. Então isso dá uma nova dimensão, um novo olhar acerca dessas leis. Não eram leis simplesmente que deveriam ser seguidas, mas havia uma razão devocional ali por trás delas. Né? Esse livro também vai trazer algumas instruções acerca dos votos, do voto do nazireado. Então, na verdade, esse voto não era um voto obrigatório, né? Era um voto voluntário, né? De separação para o Senhor. Então, ele não era uma exigência da lei, ou seja, era uma pessoa que queria dedicar-se e separar-se, né? Dedicar-se a Deus e separar-se completamente a Ele. Então, era um ato totalmente voluntário, mostrando que, embora ali a lei ela trouxesse diversas prescrições e obrigações daquele povo, ainda assim havia espaço para aquelas pessoas que queriam voluntariar-se a uma separação ainda maior a Deus. Então, por isso que essa não era uma exigência. Mas como a história, né, a gente vai lendo no livro, conta, esse povo ele sempre estava se queixando de alguma coisa. E aí já com poucos dias de viagem, né, poucos dias que eles haviam saído do Sinai, o povo começou a reclamar do maná. Começou a enjoar, começou a reclamar. E é muito interessante que a gente falou dos tipos, né? O maná ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele é um tipo do próprio Senhor Jesus, porque ele mostra, Jesus é chamado no Novo Testamento de o pão da vida. Né? Então, se nós pegarmos essa comparação, nós vamos ver que o pão da vida ele sustenta ali a vida espiritual e o maná ele sustentava ali a vida física. Ele era um alimento completo. Então, aquele alimento enviado do céu, né, que não era algo que brotava, mas era algo que era enviado do céu, ele era suficiente para aquele povo. Mas ainda assim, aquelas pessoas elas não estavam satisfeitas, né? Então, na verdade, elas estavam ali nesse ato de rebeldia, rejeitando a provisão de Deus. Então, é muito interessante que não foi uma rejeição somente do gosto ou ali do maná em si, mas no final das contas isso se tornou uma rejeição
ao próprio cuidado de Deus para com o seu povo. E aí o Senhor, ainda muito misericordioso e paciente, ele envia codornizes, né, codornas, para satisfazer o desejo de comer carne do povo. Mas esse povo, ele se esbalda, eles fazem a glutonaria, né? Então o coração deles estava bastante rebelde. E por conta disso, Deus ele traz uma praga, ele envia uma praga que dizima uma parte ali dessa parcela, mostrando o castigo, né? Exatamente por esse povo ter rejeitado o cuidado de Deus. Prosseguindo um pouquinho mais ali na história, Moisés ele vai separar alguns espias, né, e vai mandar esses espias de modo que eles passem ali 40 dias, né, observando ali a terra, atestando a qualidade daquela terra. Né? E quando esses espias eles voltam com notícias maravilhosas, que a terra era perfeita, né? Que a terra realmente brotava, manava leite e mel, era uma terra realmente incrível, assim como Deus havia prometido. Né? Entretanto, a incredulidade da maioria fez com que esse povo se rebelasse, porque dos 12 espias enviados, somente 2, que foram Josué e Caleb, eles estavam confiantes não só na proteção, mas no poder de Deus para garantir a vitória sobre aqueles povos, porque eram realmente povos que viviam em regiões, em cidades-estados, cidades fortalecidas. Isso é o que gerou bastante medo, né? Então, você tinha cidades muradas, cidades que ficavam em regiões mais altas, né? Então, eram cidades que poderiam sobreviver a cercos, né? A longos cercos, porque tinham fontes de água e alimento, né? Numa região que ficava completamente murada, né? Então, enquanto os incrédulos observaram essas dificuldades, Josué e Caleb eles viram muito além. Eles viram o poder de Deus, a fidelidade, a graça de Deus ali, mas, entretanto, a incredulidade da maior parte, né, desses espias fez com que o povo ficasse ali incrédulo. Né? Isso fez com que a ira de Deus se acendesse e Deus decretou ali que aquele povo, a partir daquele momento, ele vagaria no deserto, até que aquela geração incrédula, ela morresse completamente. Né? Então, o povo, nesse momento, ele deixa de ser peregrino, ou seja, que é um povo que estava em movimento em direção a um objetivo, e eles passam a ser nômades, ou seja, um povo sem terra, né? Pessoas que vagam por ali. E é muito interessante a gente observar, né, a gente falar sobre a peregrinação, que não há registro bíblico, né, da movimentação da coluna de nuvem ao longo dos 38 anos que esse povo passou no deserto. Então, o mais provável é que o tabernáculo permaneceu ali onde ele estava, né, em Cádiz, naquela região de Cádiz, e que grupos errantes, ou seja, grupos de Israel, eles se dispersaram ali pelas regiões próximas segundo a própria conveniência. Ou seja, na verdade, não é que o tabernáculo ficou ali girando no deserto, não. O texto, né, exatamente essa falta de informações, ela nos leva a crer que o acampamento ficou parado. Quem se dispersou foram os próprios israelitas. Então, mostrando exatamente que eram pessoas rebeldes, de coração duro, né, que se mantiveram ali como nômades. Entretanto, a gente observa que, embora esse povo estivesse sob um castigo, né, Deus não abandonou esse povo. Né? A gente vai observar que Deus continuou a falar com esse povo por meio de Moisés. Deus continuou enviando maná para o sustento desse povo. E ele supriu esse povo com água, com roupas e calçados. Olha só, então as roupas e calçados eles não se desgastaram durante esse tempo. Né? Entretanto, mesmo diante desse cuidado, dessa provisão divina, a gente vê que existe um registro de negligência desse povo ao longo desse período. Então a gente inclusive tem relatos acerca de uma rebelião contra o sacerdócio de Arão. Né? Então a gente vê que era um povo de coração bastante duro. E aí nós vamos ter uma revolta ali de Corá. A Corá era, na verdade, um levita, né, responsável por carregar as coisas mais sagradas ali do tabernáculo, né?
E aí ele vai se revoltar, vai se juntar a outras duas pessoas, né, que vão questionar a liderança de Moisés. E Deus ele vai agir de maneira sobrenatural, confirmando, reafirmando, na verdade, confirmando esse sacerdócio de Arão. Ele vai fazer com que a vara de Arão ela floresça e frutifique na frente de todo o povo, mostrando ali a presença, o poder, um ato milagroso da parte de Deus. E Deus não faz somente isso, mas há um castigo, né, desses rebeldes. Então Deus envia terremoto, envia fogo e uma praga, de modo que mais de 15 mil pessoas morreram nessa rebelião de Corá, mostrando que até mesmo as pessoas que estão próximas ao serviço do templo, né? No caso ali do Corá era um levita que estava nessa parte logística do templo, mostrando que até mesmo essas pessoas elas vão ser castigadas caso elas se rebelem contra o Senhor. Né? E nesse caso, se rebelaram contra o profeta de Deus. Né? Moisés era um grande profeta, era um líder inquestionável do seu povo. Arão era o sacerdote, tanto que o sacerdócio ele passa a ser uma linha, né, a partir uma linha genealógica, né, que vem a partir de Arão, né, da família de Arão. Então, nós devemos ter muito cuidado, né? Tanto com a nossa conduta pessoal, quanto nas rebeldias que temos, especialmente contra os líderes que Deus ele levanta. Né? E aí, passado esses 38 anos, nós vamos ter um relato de como foi o final dessa peregrinação. Né? E o final desse momento no deserto, ele é marcado não só pela morte daquelas pessoas que saíram, né, ali do Egito, mas é marcado primeiro pela morte de Miriam, né, o pecado de Moisés ali junto às águas de Meribá, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e também a morte do sacerdote Arão. Né. E aí, depois desses eventos, o povo ele vai pôr-se a marchar em direção a Moabe e preparar assim a conquista de Canaã. E é interessante que, embora esse povo passe por algumas vitórias, esse povo vai murmurar novamente, e aí eles vão ser castigados por uma praga de serpentes, e esse é um episódio muito interessante, que inclusive vai ser citado por Jesus lá no Novo Testamento. Ou seja, as pessoas foram atacadas por serpentes, e aí Moisés manda que se construa uma serpente de bronze e coloque no alto do arraial, de modo que todas as pessoas que fossem picadas por aquelas serpentes venenosas, ao olhar para aquela serpente de bronze, elas fossem curadas, né, daquele mal ali. Então esse episódio a gente compreende um pouco melhor no Novo Testamento e a gente consegue inclusive fazer uma comparação, uma analogia, né, entre a salvação que acontece nesse episódio, né, da vida das pessoas em relação à nossa própria salvação. Então esse episódio ele nos mostra que a serpente de bronze, né, ela foi prescrita, foi ordenada por Deus. Né? E a cruz de Cristo, se nós formos olhar no Novo Testamento, ela também é um meio pelo qual Deus traz a salvação. E essa cruz é algo que é indicado pelo próprio Deus. Inclusive, a cruz vai ser profetizada no Antigo Testamento em alguns momentos, e ela vai ser confirmada ali no Novo Testamento. A serpente de bronze, ela também se mostra uma denúncia do pecado do povo contra Deus, da murmuração, né, da rebeldia. Né? Então, o bronze ele significava exatamente um juízo da parte de Deus. E a serpente ela personificava, né, o pecado. Então, mostra ali que, para que o povo visse claramente ali de todo o local no arraial e contemplasse o seu próprio pecado. Né? Então, mostra o juízo de Deus sobre o pecado. Acerca ainda dessa serpente, nós observamos que a única forma de você se livrar da morte, né, seria olhando para essa serpente, ou seja, era o único remédio, né, divinamente prescrito, receitado para a cura daquelas pessoas. E da mesma forma, Jesus Cristo, né, o seu sacrifício ali na cruz, é o único caminho para a salvação. Então não importa outras coisas que são feitas. Somente Jesus ele traz a salvação. Da mesma forma que ali a serpente, ela era a única forma que aquele povo poderia se
libertar. Essa serpente de bronze, essa estátua de bronze, ela era resistente porque ela era feita de bronze, né? E ela só foi destruída muito mais à frente porque passaram a utilizá-la de modo supersticioso. Ou seja, o que deveria ter se tornado um memorial acabou se tornando um ídolo mais para frente, né? E a gente observa que essa estátua, por ela ser utilizado um material diferente, ser grande, estar levantada ali no alto do arraial, ela era distinta, a gente poderia ser vista de longe, reconhecida facilmente de longe, né? Ela foi colocada no alto, no centro, mostrando que Cristo, ele também é levantado assim no meio do seu povo, ou seja, Cristo está exaltado, está acima do seu povo, né? E a gente observa também um pouco acerca da suficiência. A serpente de bronze, ela era eficaz toda vez que alguém era mordido. Então, da mesma forma, existe provisão na cruz de Cristo para toda vez que nós caímos e pecarmos. A serpente ela era eficaz, por mais grave que fosse a condição do indivíduo, não importasse a gravidade, né, o local onde aquele indivíduo havia sido picado pela serpente venenosa, né? Então havia salvação quando aquela pessoa olhava para aquela serpente. Da mesma forma, a cruz ela salva todos os pecadores. O pior dos pecadores é salvo se ele olhar e se arrepender, obviamente, né, de seus pecados. A serpente ela era eficaz, né, por mais que a pessoa fosse mordida, ou seja, ela não era livrada da mordida da serpente. Mas se a pessoa olhasse para aquela serpente de bronze, ela era curada. Então, mostrando que não existe limites, né? Ela era plenamente eficaz para curar. Da mesma forma que não existe limites na cruz, ela é plenamente capaz de trazer a salvação, né? Então, a serpente era eficaz não importasse a condição daquela pessoa. Se aquela pessoa era jovem, se ela era velha, se ela era sacerdote, se ela era um escravo. Ou seja, não importa a sua condição. Da mesma forma, a cruz, não importa a sua condição anterior. Não importa que a cruz, uma vez que traz a salvação, essas distinções elas caem todas por terra. E a serpente ela era infalível, ou seja, toda vez que alguém olhasse, essa pessoa ia ser curada, né? Então, nós podemos observar, fazer essa comparação com a cruz no Novo Testamento, né? Jesus inclusive faz comparação, mostrando que a cruz, o sacrifício da cruz, ele também não falha, né? Dando prosseguimento aí ao livro de Números, nós vamos ter aí um episódio envolvendo Balaque e Balaão, né? Então, nós vemos o povo que começa a caminhar em direção a Moabe, eles querem cortar caminho, mas Balaque não permite que o povo de Israel ele corte o caminho porque eles tinham medo, né, do povo de Israel que havia se tornado, que era um povo numeroso, né? Então o que acontece? Balaque ele contrata Balaão, que era um profeta daquela região, né, era conhecido, para tentar amaldiçoar aquele povo. Então Balaão era um sacerdote que foi pago pelos amorreus para amaldiçoar a Israel. Mas ao contrário do que Balaque contrata, né, Balaão ele é obrigado a abençoar a esse povo. Então a gente vê que esse episódio é um pouco estranho, né? A gente pensa, mas como Balaão era um profeta, né? Ele era um profeta que tinha um caráter meio dúbio, né? Então Balaão na verdade ele pode ser considerado um resquício da revelação de Deus que aconteceu ali em Canaã ainda nos tempos ali dos patriarcas, né? Então naquela época, não havendo a revelação escrita, as prescrições da lei, né? Havia a revelação do próprio Deus àquele povo, especialmente aos patriarcas, né? E aqueles ensinamentos ficaram ali naquela região, muito embora aquele povo fosse politeísta. Mas algumas pessoas ali tinham conhecimento dessa revelação divina e se mantiveram monoteístas e adoravam a Deus, né? Seguiam suas prescrições, seus caminhos. Balaão provavelmente era uma dessas pessoas, né? Era um profeta realmente, que não era do povo de Israel, mas era um profeta, digamos assim, gentil, né? Era um profeta que não fazia parte do povo, mas que seguia ali os ensinamentos, né? Então, era um vidente, né? Ele conhecia Deus, ele tinha fé em Deus, né? E tinha alguma comunicação com Deus também. Entretanto, o relato nos diz que ele era um profeta falso também,
porque ele se envolvia com artes mágicas e com adivinhação. Então ele era um profeta, mas que era um profeta falho, né, a ponto de se vender, né, vendendo bênçãos, vendendo maldições também. Então, embora Balaão não consiga nenhuma das oportunidades amaldiçoar aquele povo, pelo contrário, Deus obriga aquele profeta, né, aquele vidente, a abençoar o povo de Israel ainda mais. Balaão, ele se lembra de uma coisa muito importante. Ele se lembra que a santidade, né, que a pureza era algo extremamente importante para Deus. E que se Balaque fizesse que de alguma forma aquele povo caísse ali em desgraça, né, por meio da impureza, o favor de Deus se afastaria, digamos assim, aquele povo seria castigado. Então Balaão dá essa dica, né, de como fazer o povo cair. E aí dessa forma o povo de Israel ele cai ao se prostituir com os moabitas e eles caem novamente no pecado da idolatria. E esse evento levou o povo de Israel a um novo castigo, né? E aí nós vamos ter, prosseguindo um pouquinho mais na história de Números, um segundo recenseamento. Esse segundo recenseamento vai mostrar que o número de homens, né, ele continuou exatamente o mesmo número daquele primeiro recenseamento que havia acontecido praticamente 40 anos atrás. Então isso mostra que não só o avanço do povo de Deus foi retardado pela desobediência, mas o crescimento desse povo também foi diminuído. Então aquelas pessoas morreram, né, no deserto, mas esse povo não aumentou de número. Então era como se eles tivessem ficado parados 40 anos no tempo, né? Olha só que interessante. Após esse segundo recenseamento, nós vemos que Moisés ele é avisado por Deus da sua morte iminente. Nós vemos que por causa do episódio de Balaão, Midian sofre um juízo divino, tendo sido totalmente destruída. E aí as tribos de Ruben e Gad, observando que as terras a leste do Jordão, ou seja, antes de atravessar o Jordão, eram terras muito boas para a criação de gado, elas pedem a Moisés para ficar no território a leste de Jordão, né? Mas eles se comprometem a lutar pela terra prometida, né, de modo que quando a terra fosse completamente conquistada, após a entrada desse povo, eles voltariam para aquela região a leste do Jordão. Na verdade, isso não deveria acontecer. O povo deveria ser todo ocupar a região após ali o Rio Jordão. Mas a gente vê ali uma certa desobediência, mas essas tribos ainda assim se comprometem a lutar pelos seus compatriotas. E aí nós temos alguns pontos, né, a respeito do livro de Números. E aí nós vamos ter nesse momento da história, né? Antes da entrada de Israel, como eu falei, vamos ter a morte de Arão, nós vamos ter a morte de Moisés, e é nesse trecho que vai preceder, né, a entrada e a conquista da Terra Prometida, nós vamos ter o livro de Deuteronômio. Então, eu vou projetar aí para que os irmãos vejam um pouquinho acerca da estrutura desse livro. Então, o livro de Deuteronômio, o nome dele em hebraico vai significar as palavras. Então, Deuteronômio, mais uma vez, né, é oriundo do grego, deuteros, né, que é segundo, e nomos, que significa lei. Então, nós vamos ter em Deuteronômio uma segunda apresentação da lei. Esse povo ficou 40 anos praticamente no deserto, uma geração morreu, outra geração surgiu em seu lugar, e era uma geração que precisava aprender novamente dessa lei. Então nós vamos ter uma segunda apresentação, uma segunda exposição dessa lei, né, de modo que esse povo entrasse com plena consciência de como eles deveriam se portar, como eles deveriam agir. Né? Então, a gente observa aí que em Deuteronômio, os primeiros 11 capítulos vão ser totalmente retrospectivos, ou seja, eles vão falar acerca dos eventos que aconteceram, vão trazer à memória, inclusive, as rebeliões que aconteceram. Né? E os outros capítulos são todos prospectivos, ou seja, a partir da reflexão no passado, Moisés ele vai falar como esse povo deveria agir a partir dali. Então nós vemos que a mensagem central desse livro é a fidelidade divina. Né? Então ali nós temos Deus purificou esse povo e Deus ele vai guiar esse povo rumo à terra prometida. Né? Então, apesar das terríveis perversidades de Israel, o Senhor sempre foi e sempre será fiel às suas promessas,
seus propósitos e ao seu povo. E essa fidelidade não é por conta de nós, mas é por conta da fidelidade a si próprio. Né? Então, nós vemos ali que Moisés ele diz no livro de Deuteronômio o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então nós observamos que o original desse texto, ele mostra uma declaração solene de que o Senhor, ele é santo, né, e que esse Deus ele precisa ser amado, né, de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força, ou seja, na sua totalidade. E é interessante que esse texto, né, o Senhor nosso Deus, a palavra nosso Deus, a expressão Elohenu, ela mostra que Deus ele é uma pluralidade numa unidade. Então nós vemos aqui já um indicativo dessa trindade. Então essa palavra ela mostrava uma unidade plural, como um cacho de uvas, né? Então mostrando exatamente que Deus era um Deus composto, né? Então embora fosse um único Deus, a gente já vê aqui a indicação exatamente assim como nós vimos em Gênesis, né, das três pessoas da Trindade, aqui nós vemos Israel reconhecendo que esse Deus, embora ele fosse único, ele era composto, digamos assim, né? Então, é uma pluralidade dentro de uma unidade. Então, essa afirmação, né, ela é oposta ao politeísmo e ao panteísmo, né? Então, Deus ele é um único Deus e é o único Deus que deve ser adorado. E a verdade básica que esse livro nos traz é exatamente a fidelidade de Deus para com o seu povo. Né? Então nós vemos ali em Deuteronômio 6:23 o seguinte: E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Então, nós temos aqui uma tríplice verdade. Primeiro, um fato. Deus nos tirou dali, ou seja, nos tirou da escravidão do Egito. Então é um fato, Deus fez aquilo. Em segundo lugar, existe um propósito, ou seja, para nos levar, ou seja, para nos direcionar. Então não era simplesmente tirar ali para nada, não, havia um propósito, né, por trás desse fato, né? E o propósito, né, a razão pela qual Deus fez isso, está na sua própria fidelidade, ou seja, a razão por trás disso prometeu aos nossos pais. Então, Deus livrou aquele povo do Egito, de modo que aquele povo pudesse cumprir a promessa que Deus havia feito ali a Abraão. Né? E da mesma forma nós podemos tirar disso uma lição, de modo que Cristo também nos livrou do Egito, do nosso Egito, né, do nosso pecado. Deus nos tirou da condenação do pecado por meio de Cristo. Ele nos tirou da servidão do pecado. Né? Então, da mesma forma que existia um Egito para trás, existe uma Canaã à frente, adiante do povo de Deus. Né? Então, a Canaã ela pode ser um tipo, né, do céu, ou seja, da promessa de Deus, mas um tipo também da santificação, ou seja, um local onde vai acontecer a santificação, né, e a plenitude espiritual que pode ser acessada por todos nós a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Né? Então, prosseguindo, lá em Deuteronômio 10, capítulo 10, versículos 12 e 13, observa o que o texto nos diz. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Ou seja, o que é que Deus pede além disso? Então nós vamos observar que a exigência que é trazida aqui nessa nova apresentação da lei é a obediência. Então, Deus pede para que o povo somente obedeça. Então, a parte do povo era somente obedecer, e o resto, o próprio Senhor faria. A conquista de Canaã seria dada pelo próprio Deus. Né? Então, a obediência vai ser uma nota principal, ou seja, algo que vai estar constante em todos os capítulos desse livro. Né? Então, o Senhor ele deve ser obedecido por causa do que ele fez por esse povo, mas também por causa do que ele é em si mesmo, a sua grandeza, a sua santidade, sua soberania e também da perfeição da sua lei e dos seus estatutos. Né? Então, a obediência é algo que é demandado.
E é muito interessante a gente observar que esse livro de Deuteronômio ele nos mostra uma diferença que existe no Antigo e no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a ênfase, né, desse cuidado de Deus recaía sobre um lugar. Né? E lá no Novo Testamento, essa ênfase não vai recair sobre um lugar de salvação, mas sobre uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, na antiga dispensação, né, ou seja, na dispensação de Deus a Israel, havia um local para o sacrifício, um local para a adoração, e um local que simbolizava a presença divina no meio do seu povo. Agora a ênfase sai desse local e vai para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Então não é um templo material com sacrifícios materiais, né, uma localidade específica, mas uma presença espiritual em qualquer lugar, sem a necessidade de um intermediário, ou seja, o próprio povo tendo acesso à presença de Deus, à adoração a Deus também. E aí, lá em Deuteronômio, após a exposição, né, dessa lei, né, após a recapitulação e os novos ensinos, uma revisitação dessa lei, nós vamos ter descrita a morte de Moisés. E olha só que coisa linda lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Olha só que coisa linda. Moisés foi um homem que andou muito próximo a Deus, um homem extremamente usado por Deus, né? Um homem que foi realmente um pai para Israel. Então a Bíblia nos diz, né, o livro de Deuteronômio vai nos dizer que Moisés ele tinha 120 anos quando ele morreu, ou seja, ele guiou esse povo, né, por uma boa parte da sua vida, ele abriu mão, né, da sua vida para poder cumprir os propósitos de Deus. Né? E é interessante que ele é o único homem a quem Deus sepultou. Então, embora ele não tenha entrado na Terra Prometida por causa daquele evento que aconteceu lá em Meribá, né, quando Deus ordenou que ele ordenasse, né, para que as águas saíssem, ele bate 2 vezes indignado com aquele povo. Então Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida, mas Moisés ele viu a Terra Prometida que Deus daria a seu povo. E Deus levou Moisés para um local de descanso. Ele morreu e ele foi sepultado. Né? Então, num vale na terra de Moabe, ninguém sabe até hoje o local da sua sepultura. E a Bíblia nos mostra que o corpo de Moisés não ficou ali por muito tempo, não. Porque lá em Judas, no Novo Testamento, vai haver uma revelação de que houve uma briga, né, pelo corpo de Moisés. Mas a gente observa que Moisés ele foi ressuscitado e glorificado. E ele, inclusive, aparece no Monte da Transfiguração. Então, mostrando que Moisés ficou morto por pouco tempo. Logo, ele foi ressuscitado e glorificado à presença de Deus. Né? Então, prosseguindo um pouquinho mais, vamos passar para o livro de Josué, um livro que traz bastante eventos. Né? Nós temos muitos eventos que vão ser descritos aqui, então nós não vamos ter tempo para falar a respeito de tudo desse livro. Né? Vamos dar somente algumas indicações. Então Josué ele vai cobrir um período de cerca de 25 anos, ou seja, desde o momento em que Josué é indicado, né, como liderança a partir de Moisés, até o momento em que ele guia esse povo, né, e faz a conquista da Terra Prometida. Né? Então, uma das conquistas mais memoráveis da história de Israel. A tradição judaica atribui, né, a Josué a autoria desse livro, apesar de que alguns estudiosos dizem que Josué pode ter dado, não escrito pessoalmente, mas a fonte, né, primária desse escrito é do próprio Josué. Então, se a gente puder ver uma estrutura básica desse livro, os irmãos podem acompanhar aí, nós vamos ver que esse livro ele vai fazer uma movimentação impressionante acerca de guerra, de conquista e de dominação. E aí nós podemos dividir esse relato em 3 partes. A primeira parte, dos capítulos 1 a 5, vão falar sobre a entrada na terra. A segunda parte vai falar sobre o domínio dessa terra, os capítulos de 6 a 12. E por fim nós vamos ter a ocupação da terra nos capítulos 13 a 24. Né? Nós podemos fazer uma rápida analogia desse livro, dos valores espirituais que esse livro traz, né, com o livro de Efésios. Fazemos um paralelo entre esses 2 livros. Né? Então, mostrando aí acerca desse paralelo, ambos
os livros, né, eles falam acerca de uma herança predestinada de um povo escolhido. Nesse livro nós vemos Israel ele entrando e possuindo uma herança terrena que foi concedida a Abraão. E já em Efésios nós vamos ver a igreja entrando nas regiões celestes, né, e possuindo uma herança celestial a partir de Cristo. Então nós temos esse paralelo muito claro. Então se nós observarmos o texto que está aí destacado, né, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, assim como a igreja foi abençoada em Cristo, né, Israel foi abençoado com todas as bênçãos materiais nos lugares terrenos em Abraão. A diferença é que a igreja agora é abençoada com sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Olha só que interessante essa comparação. Um outro um ponto de comparação entre Josué e Efésios está nesses dois textos, né? Ambos os livros eles vão começar com um líder que foi designado por Deus. Então ali em Josué nós temos o famoso texto, né? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. E lá em Efésios 1:22 nós vamos ter o apóstolo Paulo falando acerca de Cristo. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, no caso de Israel, tudo foi colocado nas mãos de Josué, que foi responsável por aquela conquista. Então, como administrador e representante do seu povo, Josué ele demonstra ser um tipo de Cristo. Então, Cristo, retratado ali em Efésios, é o Salvador ressurreto, e é ele que vai dar herança ao seu povo, à sua igreja, enquanto essa igreja é firmada nas promessas, mediante a fé no seu sacrifício. Um outro ponto que nós podemos destacar, um terceiro ponto de comparação, é que ambas as conquistas eram dons da graça, que deveriam ser recebidas pela fé, ou seja, eram dons que vinham de Deus, não das conquistas pelos esforços humanos. Então, olha o que nos diz Efésios 2, 6 a 8. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós observamos que Canaã não foi dada a Israel em Abraão, que Canaã foi dada a Israel por meio de Abraão, e não por meio de Moisés o legislador. Porque nós observamos que Canaã jamais poderia ser recebida por conta da lei, porque quem consegue cumprir a lei? Nós vamos ver isso no Novo Testamento, que a lei, ninguém consegue ser salvo mediante o cumprimento da lei. Então, em todo o tempo, a graça de Deus ela estava se manifestando lá em Israel, tanto na igreja. Então, a lei ela era incapaz por si mesma de salvar o homem. Então, a lei ela jamais vai poder nos levar ao descanso prometido de Deus. Então, essas conquistas, tanto a conquista de Israel da Terra Prometida, e a salvação, elas sempre foram por meio da graça de Deus. Então, são dons da graça. E, por fim, uma última comparação que nós podemos fazer nesses dois livros é que ambos são cenários de uma revelação divina. Olha só o que nos diz Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E lá em Efésios 3, 10 a 11, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, Israel deveria entrar e conquistar a Canaã pela graça de Deus, com um objetivo muito claro que eu havia comentado anteriormente: ser uma revelação de Deus para todas as nações da época, de modo que essas nações se arrependessem dos seus caminhos e passassem a adorar a Deus e seguir e a obedecer a sua lei. Da mesma forma, a igreja deve fazer isso no mundo. A igreja é uma revelação dos poderes de Deus e da graça de Deus no reino
dos espíritos e também no mundo. Então a igreja ela deve ser essa marca distintiva, de modo que a partir do nosso exemplo, da nossa comunhão com Deus, as pessoas elas venham sendo acrescentadas por meio do sacrifício, da graça e do toque do Senhor Jesus na vida delas, né? Então, como eu falei anteriormente aos irmãos, nós vamos ter aí 3 grandes movimentos nesse livro de Josué. Nós vamos ter a entrada na terra no primeiro momento, né, uma sequência bastante ordenada. Depois nós vamos ter a luta pela terra e, por fim, a ocupação dessa terra, né? Então, os 5 primeiros capítulos, eles têm uma sequência ordenada. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a transferência de liderança e de responsabilidade de Moisés a Josué. No segundo capítulo, nós vamos ter a espionagem em Jericó, né? Nós vamos ter aqui o famoso episódio com Raabe, né? que foi extremamente importante. Por fim, nós vamos ter a travessia do Jordão, que foi uma travessia miraculosa, né? Então, o Jordão era um rio grande, e como é que esse povo atravessaria? Então, Deus, mais uma vez, ele faz um milagre ali, e aquele povo ele consegue atravessar o rio Jordão. E naquele local houve a edificação de um memorial, né, acerca do poder e do cuidado, né, e da direcionamento que Deus estava dando. Então foram colocadas ali 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E ali houve, no capítulo 5, a gente vê a ocupação de Gilgal, no qual houve a circuncisão, e aí a gente entende que durante aquele período, né, da peregrinação do deserto não houve nem circuncisão e nem a celebração da Páscoa. Então a primeira coisa que esse povo faz ao atravessar essa terra é a circuncisão, que era o símbolo, né, de separação e de comunhão com Deus, né, e também a celebração da Páscoa, porque a Páscoa era exatamente um lembrete do que Deus havia feito ali quando o povo saiu do Egito. E como ali no deserto aquele povo estava extremamente rebelde, não havia a celebração da Páscoa. Mas quando eles entraram na Terra Prometida, passou-se a haver a celebração. E aí nos próximos capítulos nós vamos ter algumas vitórias, né, que foram baseadas na fé. Então, rapidamente a gente fazendo um breve resumo, nós vamos ver o seguinte, que no capítulo 6 nós vamos ter a queda de Jericó. Então, Josué ele vai receber diretamente de Deus as estratégias mediante as quais ele venceria a cidade de Jericó. E Josué obedeceu tudo, de modo que nós tivemos o episódio da queda das muralhas de Jericó, né? E Josué ele venceu aquela cidade, derrotou aquela cidade, e ele salvou Raabe e sua família, né? Todo o ouro e toda a prata que foi tomada ali, ela deveria ser consagrada ao Senhor, e os soldados não deveriam tomar nada daquela cidade para si. Mas no capítulo 7 nós observamos que não foi isso que aconteceu. Um soldado israelita, denominado Acã, ele cobiçou alguns dos despojos daquela guerra, né, e escondeu para si um pouco de ouro, de prata e uma capa. Né, e por causa desse incidente, quando Israel foi lutar na cidade de Ai, eles foram derrotados. E aí Josué, vendo aquela situação, ele orou ao Senhor e pediu para que o Senhor revelasse o porquê que aquilo havia acontecido, de modo que Deus ele mostrou ali que o pecado de Acã, né, e de modo que o pecado ele foi descoberto e Acã foi julgado com a sua família. Então devemos lembrar, a partir dessa história, que o pecado ele é sempre um estorvo, né, no caminho daqueles que almejam alcançar a salvação e chegar ao céu. Então, depois de resolvido esse problema do pecado, né, nós vamos ter no capítulo 8 o saque, né, da cidade de Ai. Então, mais uma vez, Josué ele vai receber de Deus as diretrizes para vencer a cidade de Ai, e ele sai vitorioso. E após a conquista dessa cidade, um altar de pedras não lavradas ele foi edificado, e holocaustos foram ali entregues em louvor, né, e oferecidos plenamente ao Senhor. E aí no capítulo 9, né, imagina, as duas grandes cidades daquela região, né, foram derrotadas, tanto Jericó quanto Ai, então todos os outros povos entraram em alvoroço com medo do avanço do povo de Israel. E aí um povo gibeonita, eles foram extremamente astutos e eles utilizaram de um artifício. Eles se disfarçaram de moradores distantes da terra de Canaã, e eles sabiam que eles seriam destruídos. E a prescrição divina é que os israelitas derrotassem esse povo, né,
por ordem do Senhor, por conta do próprio castigo de Deus, por causa do pecado dos povos que habitavam essa região de Canaã. Nós podemos observar que Deus foi muito misericordioso, na verdade. A gente ia, nossa, mas Deus mandou destruir todo mundo, matar até homens e crianças. Na verdade, homens, mulheres e crianças, né? Na verdade, o que nós observamos é que durante todo esse período da história, ali os patriarcas já habitavam essa região, já haviam dado, né, testemunhos acerca da graça, do poder de Deus, acerca de como Deus deveria ser adorado, e a maldade desse povo nunca diminuiu. Então nós vemos aí um crescendo dessa maldade, de modo que Deus vai usar Israel para trazer juízo sobre essas nações. Então, não era maldade da parte de Israel, nem da parte de Deus. Deus ele decretou o seu juízo baseado exatamente na sua santidade e no pecado dessas cidades, né, desses povos que habitavam ali Canaã. Então, o que acontece é o seguinte, que esse povo enganou a Josué, né, falou que eles eram de uma terra distante, né, e fez uma aliança. E Josué, ao invés de orar ao Senhor, né, para pedir o direcionamento, ele fez esse acordo com esse povo, né? Então ele assinou um acordo de que eles não matariam esse povo. E aí, 3 dias depois, eles descobriram que, na verdade, esse povo, esses gibeonitas, eram moradores ali da terra. Então, eles não foram mortos. Eles se tornaram carregadores de água e rachadores de lenha, né, para a congregação. Mas, mais uma vez, Israel não cumpriu completamente aquilo que Deus havia ordenado, né? E aí, por fim, nós vamos ter, aí nos últimos capítulos, a ocupação da terra que Israel havia conquistado. Então, nos capítulos 13 a 19, nós vamos ter as divisões de Canaã, que foi feita por meio do lançamento de sortes. Né? No capítulo 20, nós vamos ter aqui o estabelecimento das chamadas cidades de refúgio. Né? Então, essas cidades de refúgio, elas eram uma provisão misericordiosa para aquelas pessoas que haviam cometido erros, né, pecados não intencionais, né, pecados por engano, elas podiam ir para lá para receberem misericórdia. Então eram cidades de refúgio. Nós vamos ter no capítulo 21 as 48 cidades que foram dadas aos levitas, né, cidades onde os levitas habitavam. No capítulo 22 nós vamos ter o altar do testemunho. Lembra que lá algumas tribos de Israel quiseram ficar ali com a região a leste do rio Jordão? Então, depois da conquista dessas cidades, essas tribos elas voltaram para essa região. E aí, ao invés delas continuarem adorando ao Senhor no tabernáculo, migrarem, né, para adorar ao Senhor, elas decidiram fazer uma coisa um pouco controversa, que foi chamada de altar do testemunho. Né? Então, esse altar serviria para lembrá-los, né? A história que seria para lembrá-los da grandeza e do poder de Deus, mas esse altar não estava prescrito, ou seja, a única coisa que havia prescrita ali era o tabernáculo de Deus. Então, isso na verdade se constitui uma ofensa, digamos assim, a Deus. Mas os construtores dessas tribos, eles explicaram essa ofensa, né, apresentando um fato novo. Aquele altar seria um memorial, não seria um altar de sacrifício, um testemunho da união das tribos que ficaram ali a leste do Jordão, né, e uma afirmação de que eles continuariam a adoração a Deus. E aqui nós podemos fazer um paralelo, né, mostrando que muitas pessoas, como fazem, né, como essas tribos fizeram no passado, elas querem se sentir seguras de que têm comunhão com Deus, muito embora estejam vivendo longe da terra. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas atitudes. Nós devemos estar próximos a Deus, né? Não podemos estar afastados de Deus. Não adianta termos memoriais para isso. Né? Então essa é a lição que fica desse capítulo 22. E por fim, nos capítulos 23 a 24, nós vamos ter a despedida de Josué, que foi um grande líder do povo de Israel. Então, meus irmãos, aqui nós passamos de maneira bastante corrida, né, especialmente ali pelo livro de Josué, que é um livro bastante rico em história, né, com muitos eventos e muitos detalhes que merecem ser lidos com calma. Então, como eu falei para os irmãos, as nossas aulas são um pouco extensas, muitas vezes nós abordamos muitos livros,
né? Então, na verdade, é só para dar um gostinho, dar uma estimulada para que os irmãos possam ler por conta própria esses livros do Antigo Testamento que tanto nos acrescentam, né? Então, foi uma alegria para mim estar com os irmãos. Qualquer dúvida os irmãos tiverem, podem me procurar, né? Que o Senhor os abençoe e dê um domingo abençoado para cada um, tá bom? Muito obrigado e até as próximas aulas.